Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, muito frequente na prática clínica da gente. Talvez o Alzheimer seja das condições que mais tem uma resposta significativa na cannabis também. E a gente precisa saber como fazer isso de um jeito embasado pelo que a ciência nos diz. Felizmente, eu disse para vocês, né, que tem algumas condições em que a ciência já está indo um pouco mais a fundo e entendendo muito bem os caminhos para se fazer, principalmente no idoso. No idoso a gente tem um pouco mais de liberdade de fazer THC, a via neuronal, né, o sistema nervoso do idoso já é mais maturado, ele pode aguentar um pouco mais de THC e a gente vai entender como que a gente vai fazer isso em alguns cenários. Nosso conteúdo, obviamente, é construído em cima dessas evidências. Esses livros que a gente já apresentou para vocês, mas vale a pena lembrar. A gente tem também diversos artigos e a biblioteca de vocês está atualizada com todos esses artigos aqui que a gente usou de referência. Foram muitos e muitos artigos interessantes que a gente vai ver hoje, ó, ao tanto. Então tome um tempinho depois para vocês entenderem e pesquisarem um pouquinho mais. Se vocês gostam de neurociência, faz sentido a gente ler esses artigos mais a fundo para entender o processo. Eu vou resumir esse processo para vocês hoje, mas para a gente entender mesmo tem que mergulhar. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o envelhecimento. E a gente tem, né, no nascimento, nosso envelhecimento começa no nascimento, né, nosso crescimento. É muito bonito ver uma criança aprendendo funções, é muito legal, muito bonitinho ver isso. E esse processo ele acontece inversamente quando a gente está falando do idoso. A gente tem que entender que o declínio cognitivo ele vai chegar para todos nós. Eu espero que ele chegue para todos nós, mas ele tem que chegar de um jeito bem leve, bem sereno, bem calmo, que a gente consiga saber o que a gente está fazendo. Obviamente, quanto mais velha a população, mais a prevalência de demências, né, de declínios cognitivos relacionados à idade. Ao envelhecer, a população então começa a ficar mais susceptível a isso. O estilo de vida a gente sabe que é um dos grandes fatores amplificadores desses estados de demência, mas a gente tem que preparar as pessoas para perder função. A gente tem que conversar com elas sobre a queda, a diminuição das funções. A gente tem que fazê-las entender esse processo como um processo invariável, um processo natural que é muito parecido com aquele processo de um bebê nascendo. Aquela pessoa indo embora, ela também vai apresentar uma evolução compatível. E a gente tem que fazer a família entender isso, que faz parte do processo, do mesmo jeito que é desconfortável limpar uma criança recém-nascida, é desconfortável limpar o idoso, é mais desconfortável ainda porque é maior, dá mais trabalho, é mais forte. A gente tem que fazer as pessoas entenderem esse momento, para que elas consigam sofrer menos durante esse processo. A gente vai ajudá-las com cannabis, a gente vai ver como fazer isso, tá? Mas é invariável, a gente passa por isso e Deus queira que a gente passe por isso, né? Isso é sinal que a gente teve uma vida longa e rica. O Porto já dizia isso daqui é a versão que eu tenho, né? A versão antiga do Porto. Mas o envelhecimento da população é um dos grandes desafios a serem enfrentados nas próximas décadas. A expectativa de vida aumentou e vai continuar aumentando, e isso vai trazer consigo problemas relacionados a esse aumento de expectativa de vida. E o mal de Alzheimer? O que é o Alzheimer? Vamos entrar dentro das demências. O Alzheimer é a condição neurodegenerativa mais prevalente, afeta principalmente as pessoas idosas. Isso aí não é mistério. Ela é caracterizada com um comprometimento gradual das funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio, habilidades visuais e espaciais, e afeta cerca de 60 a 70% dos casos de demência totais. Então, o Alzheimer, a gente está falando mais dele aqui, mas esses raciocínios que a gente for fazer se aplicam a todas as demências, a gente vai entender isso. Mas, qual que é a fisiopatologia? Porque a gente só consegue realmente entender uma doença quando a gente vai entender como que ela se torna uma doença. Então, o que que eu tenho? A gente sabe das placas beta-amiloide, que são acúmulos dessas proteínas extracelulares que danificam as conexões, que fazem literalmente craca entre os neurônios, que dificultam o impulso, dificultam literalmente a energia de transitar ali. Emaranhados neurofibrilares formados por proteínas tau hiperfosforiladas dentro dos neurônios que comprometem a função celular. Então, não só o neurônio fica sujo por fora, ele fica sujo por dentro. Inflamação crônica, ativação persistente da micróglia causando dano neuronal adicional.
Então a micróglia vai ficar sempre num estado reativo para tentar vencer esses dois desequilíbrios. Isso culmina no declínio cognitivo formal que nós temos nas demências, principalmente no Alzheimer. A perda sináptica e a morte neuronal é um amplificador desses sintomas de perda cognitiva, obviamente. Obviamente é causal, né? E existe um desequilíbrio grande entre neurotransmissores, deficiência de acetilcolina devido à morte de neurônios colinérgicos, principalmente, e esse paciente ele vai ficar lento. Ele vai ficar com um raciocínio engessado, muito lento, muito difícil de pensar, literalmente. Obviamente, a gente tem um grau de penetrância, nós temos diferentes níveis de declínio cognitivo. Então, a gente consegue imaginar que essa fisiopatologia seja mais branda nos declínios mais leves e esteja amplificada nos declínios maiores. E é real, a gente está falando de uma expectativa cada vez maior de declínio cognitivo frente à demência, frente a um problema que ele é perfeitamente evitável. Nós temos uma prevalência de 50 milhões de pessoas globalmente com incidência crescente devido ao envelhecimento. E, geralmente, após os 65, mas nós, igual a gente mencionou no Parkinson, o estilo de vida está fazendo a gente ficar demente mais rápido. Globalmente, não só, né, aqui, mas no globo inteiro. A gente está vendo isso acontecer. Pessoas estão tendo declínios cognitivos mais rápido, cada vez mais cedo. E isso é um problema. Imagino que essa pessoa ela vai deixar de ser funcional mais cedo. Então isso é um problema enorme para todo mundo, inclusive para a sociedade. Mulheres são mais afetadas, possivelmente devido à maior expectativa de vida e a fatores hormonais. Mulheres envelhecem mais, homens morrem mais. Então, mulheres, obviamente, envelhecem mais. E a idade avançada é o principal fator de risco, histórico familiar, variantes genéticas como APOE, E4, doenças cardiovasculares, diabetes e sedentarismo, que parecem ser os grandes amplificadores disso tudo. E nós temos outros tipos de demência. Quando nós temos, então, algumas áreas específicas do cérebro sendo afetadas, nós vamos ter, então, demências de diferentes origens. A doença de Alzheimer, forma mais comum, causada por placas beta-amiloide em emaranhados neurofibrilares. A gente tem a demência vascular, que ela pode ser generalizada, ela não tem uma área específica, então ela tem áreas onde o suprimento sanguíneo vai ficando insuficiente, e isso vai gerando um estado ali de uma demência vascular, hipoperfusão cerebral cronicamente, resultando de lesões cerebrais isquêmicas. Às vezes esse processo pode ser um processo maior ou micro processos isquêmicos ali crônicos acontecendo. A demência com os corpos de Levy a gente mencionou no Parkinson, que é bem similar, é o depósito de alfa-sinucleína, dessa proteína que também se acumula fora do neurônio, mas tem uma prevalência ali para os neurônios dopaminérgicos. Então, os corpos de Levy, eles têm essa preferência pelos neurônios dopaminérgicos. Nós temos a demência frontotemporal, que é uma das demências mais estigmatizantes para aquele idoso, e geralmente acontece mais em mulher. E é aquela senhorinha que sempre foi reta, sempre foi da igreja, que começou a ficar desinibida e falar palavrão o tempo inteiro. É uma área específica na área frontotemporal. E nós temos demências secundárias a trauma, secundárias à infecção, a neuroinfecções, ao alcoolismo e outras causas. Então, a gente está falando aqui basicamente da mesma coisa, mas vindo de vários locais, vindo de várias etiologias diferentes. E os sintomas são aqueles que a gente já sabe. Perda de memória, especialmente a memória recente. A desorientação espacial e temporal é aquele idoso que se perde, que ele não sabe em qual casa ele está, que ele acha que ele está numa casa, mas ele está na outra. Isso acontece muito frequentemente, esse estado de confusão, principalmente porque a última memória que aquele idoso tem é de outro lugar. Então, na hora que a última memória dele que ele tem é essa, ele não se reconhece o ambiente de hoje, né? Dificuldade de planejar ou resolver problemas é aquele idoso que começa a ter dificuldade de resolver problemas mais complexos, tipo ir no banco resolver um problema com a conta, a resolver uma batida de carro, ou então qualquer outra coisa do tipo, de um jeito tranquilo, sem se estressar ou sem ficar agressivo. Existem também aquelas dificuldades maiores, onde o dia a dia começa a ser afetado, começa a esquecer a panela no fogão, começa a esquecer o nome de algum familiar próximo, de algum cuidador que não era tão próximo assim, por exemplo. Né? Esses sintomas a gente sabe bem. Alterações na linguagem, tem algumas alterações, geralmente depois de processos isquêmicos também, mas faz parte do processo demencial. Alteração de linguagens, afasias e também o tremor na fala, não achar a fala, ficar gaguejando,
procurando uma palavra porque não conseguiu decidir qual palavra falar, e isso acontece principalmente nas demências um pouco mais avançadas. Eu tenho alguns pacientes assim. Comprometimento na capacidade de tomar decisões, então aqui já é um sintoma um pouco mais avançado. Incapacidade de reconhecer objetos ou pessoas, a agnosias. E isso, pessoal, nós temos claramente como evitar, nós temos como prevenir, pelo menos, a instalação precoce e aumentar o tempo de vida útil que esse indivíduo vai ter. Eu gosto de dizer assim, a pessoa ela envelhece na cabeça primeiro, literalmente. A gente entra num estado de incapacidade, às vezes físico, às vezes emocional, às vezes você está cansado realmente e não tem disposição para tocar as suas atividades diárias, mas ser idoso não é sinônimo de baixa energia, a gente tem que desmistificar isso. Nós temos que cada vez mais estimular, principalmente o idoso que começa a trocar de função, ele está ali se aposentando, trocando de um trabalho que foi importante do ponto de vista cognitivo para ele, foi desafiador para ele, ele está diminuindo os estímulos sociais, ele está diminuindo os estímulos gerais, globais, e passando a ter uma vida menos energética. Isso é um convite ao sedentarismo, isso é um convite a reduzir a sua atividade física, mas não precisa ser. A gente precisa estimular sempre a longevidade e, obviamente, mudança do estilo de vida é o que remedia melhor isso, é o que faz melhor longevidade. Então, obviamente, o que nós precisamos fazer para esse idoso é garantir uma zona de acolhimento para que quando ele troque de função ou quando ele seja estimulado a trocar de vida, esteja numa vida hipoativa, por exemplo, ele consiga enxergar que ele consegue ter energia. Para isso, pessoal, a gente precisa de entender o caminho de cada idoso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe ela era sedentária, ela passou muitos anos sedentária, ela passou uns 15 anos sedentária, e agora que a gente mora numa casa, tem uma academia aqui, né, tem um espaço para a gente se exercitar, ela contratou um personal e a vida dela melhorou absurdamente. Ela emagreceu demais, ela manteve a mesma composição corporal, o mesmo peso ela manteve, mas ela ganhou músculo. E músculo para ela vai ser longevidade. Se ela não saísse do sedentarismo devagarzinho, e ela sofreu bastante nesse processo de adaptação, de voltar a fazer exercício. Se eu, quando volto para a academia, eu fico todo dolorido e isso afeta meu dia a dia, eu imagino para uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha. Nós temos que garantir que esse idoso tenha uma estabilidade de ciclo de sono para que ele tenha anabolismo para aguentar esse tipo de atividade. As coisas começam a ir mal no idoso quando ele diminui o nível de atividade. Então, estimular isso é estimular a longevidade para ele. E o que fazer para a prevenção? A gente já sabe, estilo de vida, exercício físico, a dieta balanceada e uma dieta cetogênica mais focada em proteína faz sentido para o idoso, menos carboidrato faz sentido para o idoso. Estimulação cognitiva, aprender novas habilidades, fazer atividades sociais desafiadoras, ir fazer qualquer tipo de atividade social. O próprio bingo já é uma atividade desafiadora. Você tem que dominar a atenção, você tem que ouvir, senão você perde, tá? E é uma atividade social. Todos os tipos de estímulo aqui são ideais para a gente falar do Alzheimer, né? Principalmente nos estados mais avançados. E aí, o exercício físico, aprender a tocar um instrumento. Eu tive uma das minhas primeiras pacientes da vida, ela com 92 anos de idade, ela com as mãos assim bem sofridas, tá? Bem calejadas, bem doloridas e com uma amplitude baixa de movimento. Ela estava cognitivamente ótima, capaz, bem tranquila, o que é bem raro, mas ela estava. A única coisa que ela tinha, ela não dormia tão bem, ela tinha muita dor nas mãos. E ela disse para mim que o sonho da vida dela era aprender a tocar piano, mas não dava mais porque a mão dela não funcionava mais. E eu desafiei ela, eu fiz: a senhora vai aprender a tocar piano. A gente contratou uma professora de piano para ela, obviamente um teclado com as teclas mais macias, né? E 7 meses depois ela me convidou para o recital dela, ela tocou 3 músicas no teclado. Ela aprendeu a tocar teclado com 92 anos de idade, que foi uma realização para ela. Imaginem só aprender algo aos 92. Imagina o estado cognitivo de esperança que esse idoso entra. E de ver coisas melhores, coisas para cima, tá? E isso já faz o quê? Uns 5 anos que ela é minha paciente. Ela hoje está com 96, eu acho. E tá aí. Aprendeu um monte de música, eu já fui para vários recitais dela e isso para mim me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Vamos voltar.
O controle das comorbidades também é importantíssimo. A prevenção secundária, que aqui nesse caso não dá para a gente desprescrever de jeito nenhum. O que a gente sabe tem evidência científica de ser medicação para prevenção, não dá de jeito nenhum. Tem que ser, tem que continuar. É anticientífico querer desprescrever isso, tá? O sono adequado, que é um grande problema para muitos idosos e que é um grande amplificador de várias comorbidades, principalmente hipertensão, principalmente confusões mentais, estados de humor disfóricos, por exemplo. O sono é a parte mais importante, que cannabis mexe muito bem com o sono. A gente entende um papel muito interessante da cannabis no idoso. Mas redução de tabagismo e álcool, isso a gente já tem que ter extinguido nessa fase. Mas a gente sabe que a realidade ainda pode nos apresentar uns pacientes bem chatinhos da gente desmamar isso. Então, vamos começar a falar de evidência. Vamos começar a ver o que a ciência está nos mostrando de evidência em relação ao Alzheimer. Então, as medidas que foram mais eficazes em manter uma melhor qualidade de vida dos idosos com Alzheimer e de prevenir essas comorbidades de aumentarem, exercício, qualidade de sono, atividades cognitivas, saúde cardiovascular, na meia-idade são essenciais. Aspirina e estrogênio não ajudam. E isso foi uma revisão. Esse artigo é uma revisão geral. Isolamento social. Durante a pandemia aumentou a solidão e a mortalidade em idosos frágeis. Aumentou sim. A gente teve um momento de isolamento social importantíssimo e de uma pandemia. Então, o idoso morreu com força, principalmente os mais frágeis. Esse isolamento amplificou vários tipos de transtornos mentais, principalmente em idosos. A gente tem que entender isso também. O hospital em casa geralmente reduziu custos e readmissões. A gente não coloniza o idoso com bactéria hospitalar e melhora a mobilidade dele também, né? Ele está num ambiente que ele conhece e vai ser menos ruim para ele, tá? Medicamentos. Desprescrição de antihipertensivos é segura. Quando a gente tem normalização, quando a gente está tendo hipotensão, por exemplo, que é muito comum no idoso, principalmente no idoso senil, bifosfonados têm risco baixo de fraturas atípicas, então são medicações bem toleradas. A cannabis, o uso crescente para dor, insônia, ansiedade, com efeitos leves e bem tolerados. Então aqui a gente já vê a cannabis aparecendo, dando um oi. Oi, estamos aqui. E o artigo sublinha a importância de uma abordagem personalizada no cuidado do idoso. Eu acho que o grande erro da medicina hoje é não individualizar os seus próprios pacientes. Porque a única obrigação que você tem é modular a sua atenção para o seu paciente. E não dá para fazer linha de produção. Pensamento, linha de produção, tá indo errado, tá dando errado. E não é só porque a gente vai prescrever cannabis que vai dar certo. Se for uma linha de produção de cannabis também, vai dar errado. Todo o objetivo desse conhecimento de vocês aqui é uma cerejinha do bolo dessa frase que eu disse. Por quê? Porque a gente vai aprender a conduzir os nossos pacientes, a enxergar eles, a fazer uma anamnese bem feita, um diagnóstico bem feito, de perceber os efeitos adversos que estão vindo de algumas medicações. E a gente tem que ser sensível, a gente tem que estar presente, modular a nossa atenção, que é o nosso bem mais precioso. Vamos falar dos tratamentos que existem para o declínio cognitivo, para o Alzheimer, por exemplo, que são as nossas medicações padronizadas. Inibidores da acetilcolinesterase, por exemplo, a donepezila, rivastigmina, galantamina, inibem a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, aumentando os níveis dessa substância neurotransmissora no neurônio. O objetivo terapêutico é melhorar a comunicação neuronal em áreas como o hipocampo, o córtex, responsáveis pela memória e pela cognição, indicado para estágios leves a moderados. Ou seja, aqui fala indicado para o leve a moderado. E o grave mesmo, a gente tem que usar quase tudo que a gente pode. Mas entendam uma coisa, a mesma lógica que eu disse no Parkinson. Por que o paciente parkinsoniano começa a ter eventos adversos com aquele horror de medicação? Porque ele está tendo dopamina demais e neurônio de menos para aquela dopamina funcionar. Então ele vai colher efeitos adversos daquele excesso dopaminérgico. O mesmo acontece com a acetilcolina. Se eu não tenho neurônios da acetilcolina para funcionar, não importa quanto eu boto de acetilcolina, esse paciente vai começar a ter mais efeito adverso do que efeito benéfico. O objetivo é entender que existe um ponto onde eu tenho que fazer ainda, eu tenho como tirar aquele paciente daquele estado de neuroamplificação, de inflamação e outras coisas. Eu tenho também como tentar estabilizar o avanço disso daí. Para então que se eu consiga revisitar as dosagens em algum momento secundário do meu paciente
Então, existe um nível de doença que eu não tenho neurônio suficiente para aguentar o tranco do tanto de acetilcolina que eu dou para o paciente. E isso amplifica os efeitos adversos. Nós temos também os antagonistas dos receptores NMDA. A memantina, por exemplo, que bloqueia os receptores, reduzindo o efeito tóxico, né, do excesso de glutamato, que pode causar a morte neuronal. Então, eu estabilizo o processo de morte neural. Eu tento estabilizar a evolução da doença, tá? O objetivo é esse. Proteger os neurônios contra a toxicidade excitatória e melhorar as funções cognitivas. Isso vai ser uma coisa que eu vou voltar para esse ponto aqui daqui a pouco. E uso clínico em estágios moderados e avançados da doença. Eu estou querendo fazer ali um estado de neuroproteção. Antipsicóticos atípicos podem ser utilizados aqui principalmente para controle de comportamento, tá? Se eu estou num estado de neuroinflamação, o meu comportamento ele vai ficar zoneado, ele vai ficar bagunçado. E aí, os antipsicóticos entram como uma linha terapêutica interessante, que muitas vezes fazem, por exemplo, como a olanzapina e a quetiapina, estimulam o apetite também. O paciente ele vai ter um ganho nisso daí também. Mas, de vez em quando, pode estimular o apetite dele de um jeito compulsivo. E aí isso se tornar um problema também. Bom, antipsicóticos fazem sentido, mas eles realmente fazem funções interessantes na parte de humor, na parte de comportamento. Só que imagine um negócio, acetilcolina lá em cima com antipsicótico que modula a dopamina. E isso também é pedir para a gente ter algum outro lado desbalanceado, por exemplo, como a serotonina. E geralmente quando a gente faz isso, o paciente entra no humor depressivo, porque ele hipomodula a serotonina também. Difícil a gente encontrar um equilíbrio muito acertado no idoso. É muito difícil. Vocês que trabalham com idoso, vocês sabem disso. Mas aqui a quetiapina é interessante pra caramba. A olanzapina também e a risperidona naqueles idosos bem agitados e bem complicados faz um papelzinho de vez em quando interessante. Mas a cannabis a gente vai ver que acaba fazendo melhor. O mecanismo de ação é bloquear os receptores de dopamina e serotonina e reduz os sintomas psicóticos e a agitação. Aqui a gente está mexendo com dopamina e serotonina ao mesmo tempo, e isso é bem complicado do ponto de vista cognitivo para o nosso paciente. Apenas para os sintomas graves e por tempo limitado são as indicações de seu uso clínico. Os antidepressivos entram aqui como uma excelente medicação para a gente tratar os idosos, e a gente vai ver que eles realmente fazem um trabalho muito bom. A gente falta um pouquinho de serotonina para o idoso. De vez em quando o idoso ele toma pouca água, ele come pouco, ele vai se nutrir pouco, ele vai fazer pouco neurotransmissor. E a gente suplementar isso, dar um boostzinho, geralmente tira o idoso de uma fase sedentária, de uma fase mais depressiva mesmo. Muito bem prescritos os antidepressivos, como sertralina, citalopram, por exemplo. E esse objetivo é puramente comportamental. E outras medicações auxiliares, os benzodiazepínicos, que não são legais no idoso, principalmente se eu estou falando de um idoso que não pode ficar obnubilado, ele não pode ficar sonolento, ele não possa aumentar o risco de queda do idoso. E anticonvulsivantes aqui sendo utilizados off-label também, algumas vezes, né, também para comportamentos, para humor. E a gente sabe que esses anticonvulsivantes eles podem agir muito bem como moduladores de humor. Mas qual que é o sintoma adverso dessa modulação de humor? É um humor depressivo, é um humor lá para baixo, tá? Muito pouco, é muito difícil existir durante um antipsicótico e um anticonvulsivante. A capacidade de raciocínio vai diminuindo também, que não é interessante amplificar isso no idoso. Então nós temos limitações. Os tratamentos atuais visam os sintomas, mas não atuam sobre as causas da doença e enfrentam barreiras como dificuldade de transporte pelo sistema nervoso central, principalmente para atravessar a barreira hematoencefálica. Nós temos ainda o que fazer. O tratamento complementar, a gente já viu, técnicas de relaxamento, terapia ocupacional, dietas terapêuticas como a dieta cetogênica, a fisioterapia, reabilitação física é essencial, tá? Musicoterapia é uma maravilha. Não sei se vocês têm a oportunidade de ver musicoterapia e aplicar isso na prática de vocês, mas comecem a fazer isso. É simplesmente lindo. E música é lindo, né? Muito massa. Que também é parte da estimulação cognitiva. A gente vai entender que música, ela recruta as áreas de integração da linguagem e das nossas emoções. É uma linguagem música, então é uma estimulação cognitiva muito completa e a gente consegue acender várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. E aonde que entra o sistema endocannabinoide nessa conversa toda? A gente ainda nem falou de cannabis direito. Mas vamos lá, eu não gosto de ser muito redundante não, mas
não dá para não falar do Vincenzo de Marzo, tá? E esse artigo que a gente já cansou de ver, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo uma imagem específica. Aqui eu já vou me adiantar, ó. A imagem destaca como diferentes receptores e processos, especialmente os modulados por canabinoides, contribuem para a neuroproteção e resolução da inflamação e regeneração do sistema nervoso central. O equilíbrio entre inflamação, o fenótipo M1, e o reparo, o fenótipo M2, é essencial para o sucesso desses mecanismos. Micróglias reativas mostra o ciclo de ativação das micróglias durante lesões, hipóxia e falta de oxigênio. Nós temos... O professor de Vincenzo de Marzo, ele é sensacional, cara. Olha o nível de coisa que ele entrega pra gente. Nós temos aqui o que acontece durante um problema no nosso sistema nervoso central, principalmente as hipóxias. Nós temos uma micróglia reativa, vou botar de vermelho aqui para chamar a atenção. Nós temos essa micróglia reativa que ela responde a esse estímulo e ela vai mandar comunicações através de comunicadores intercelulares para os neurônios, principalmente através do agonismo CB1. Essa informação só passa para essas células neurais aqui, ó, basais, que são células para fazer neurogênese pelo estímulo CB1. Então, acontece o nosso sistema endocannabinoide regulando esse processo. Então, o que estimula CB1? A anandamida e o THC. Notem que, então, o THC ele é muito importante para que a micróglia reaja a um dano e mande o estímulo neurotrófico de neurogênese para essas células neurais se diferenciarem e tomarem lugar das células que estão faltando. Obviamente, esse processo é um processo celular, ou seja, ele acontece muito lentamente, pelo menos ele acontece. Nós temos, então, que esse estímulo CB1, numa dosagem certinha, nesse equilíbrio do nosso sistema endocannabinoide, ele regula a neurogênese, ele estimula a neurogênese. Nós temos também que esses astrócitos, eles são capazes de formar uma cicatriz glial. E quanto menor essa cicatriz, mais espaço para novos neurônios eu tenho. E isso é muito interessante, porque a gente consegue diminuir esse processo de excitotoxicidade pelo estímulo CB1. E aqui do outro lado, nós temos justamente que o CBD, principalmente, tá? O CBD, ele comunica muito bem com os receptores CB2, PPAR gama, PPAR alfa. E essa comunicação é quem vai diferenciar a micróglia, se ela vai ser uma micróglia pró-inflamatória ou uma micróglia anti-inflamatória. E aí nós temos que o agonismo do CBD nesses receptores vai organizar esse processo, diminuindo as citocinas pró-inflamatórias e aumentando as anti-inflamatórias. A gente promove, então, ao agonismo, tanto CB1 como CB2, como PPAR, essa reestruturação neuronal. Aqui a gente tem um remodelamento neuronal muito interessante, que a gente vai ver que vem também pelo agonismo CB1 do THC. Como o THC é importante aqui. E o idoso, a gente viu que o idoso aguenta um pouco mais de THC. Esse artigo aqui a gente já mencionou nas aulas passadas, mas vale a pena a gente lembrar dele, que é simplesmente o THC ajudando na excitotoxicidade, ele diminuindo essa excitotoxicidade, a gente conseguindo visualizar isso, só para vocês lembrarem que a gente já viu esse artigo antes. E agora a gente vai entender um pouquinho de outra via muito importante, que é a via do BDNF. O BDNF, que é aquele peptídeo neuronal, que desempenha um papel crítico na plasticidade sináptica, na aprendizagem e na memória. Na doença de Alzheimer, os seus níveis estão associados a um acúmulo de proteína beta-amiloide, fosforilação da proteína tau e neuroinflamação e apoptose neuronal. Estratégias terapêuticas discutidas incluem aumentar a produção endógena de BDNF, utilizar agonistas dos seus receptores e promover a sua sinalização. Além disso, o BDNF é considerado um potencial biomarcador para o diagnóstico da doença de Alzheimer e os desafios envolvem a entrega eficaz através da membrana hematoencefálica e a modulação precisa da sua atividade para maximizar os efeitos neuroprotetores. Esse artigo não tem nada a ver com cannabis, mas ele dá literalmente a justificativa que a gente vai entender de como que a cannabis age no sistema do BDNF. Olha só que legal. Estudos em modelos animais demonstraram que o CBD promove a liberação de serotonina no córtex pré-frontal e ativa a via do BDNF-TRKB, desencadeando mudanças neuroplásticas rápidas. O CBD atua como modulador alostérico
dos receptores de serotonina 5-HT1A e o 3A, reduzindo a atividade inibitória de interneurônios GABAérgicos no núcleo dorsal da RAF, o que aumenta a liberação de serotonina. Esse processo melhora a plasticidade sináptica e pode explicar os efeitos antidepressivos rápidos que o CBD tem, semelhante à ketamina, mas com menos riscos. Apesar dos avanços clínicos adicionais, estudos adicionais são necessários. E esse outro aqui, que também explica uma única dose de CBD versus uma dose repetida de CBD. E aqui, uma única dose de CBD aumentou a expressão de BDNF no córtex pré-frontal medial, ativando a via PI3K-AKT, essencial para a plasticidade sináptica e neuroproteção. Agora, por outro lado, doses repetidas de CBD diminuíram os níveis de BDNF nesse córtex pré-frontal e aumentaram significativamente no núcleo estriado, sugerindo um transporte anterógrado. Esses resultados destacam que os efeitos do CBD no sistema do BDNF dependem do regime de dosagem e da região cerebral que eu estou mirando, ou então que está respondendo, ou que tem um problema, tá? Essas são as 3 variáveis, com implicações potenciais para terapias neuroprotetoras e psiquiátricas. Muito legal, né? E aqui a gente tem aquele outro artigo que a gente mencionou também na aula de Parkinson, mostrando que o CBD induz a autofagia por meio de uma via não canônica, envolvendo o crosstalk entre ERK1 e 2 e AKT, mas independentemente de uma outra via que é a via canônica mTORC1. Essas descobertas reforçam o potencial do CBD no tratamento de desordens neurodegenerativas como modulador de processos celulares essenciais para a sobrevivência neuronal. Pesquisas futuras devem explorar aplicações clínicas, mas a gente tem então o CBD induzindo a autofagia. E não foi só esse estudo que mostrou isso, a gente tem diversos outros estudos mostrando o CBD estimulando a autofagia em outros locais, tá? Então, nós temos informações concisas que corroboram que a manipulação do sistema endocannabinoide organiza o processo de reparo, nos volta para aquela homeostase. E isso é evidência, para mim, eu considero robusta, não sei vocês. Os processos celulares sendo elucidados e sendo vistos, para mim é evidência suficiente para que eu consiga prescrever nessa justificativa. Esse outro artigo revisa as evidências sobre os canabinoides no tratamento da doença de Alzheimer. E aqui ele bota o THC e o CBD, tá? Que principalmente o CBD e o THC mostraram potenciais neuroprotetores em modelos pré-clínicos, incluindo a redução da toxicidade do beta-amiloide, diminuição da neuroinflamação e diminuição da hiperfosforilação da proteína tau. O THC pode estimular a neurogênese e modular a inflamação. Lembra que o THC modula o TNF-alfa para baixo, enquanto o CBD apresenta propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias sem efeitos psicoativos. E esse estudo ainda mostra que, ele ainda menciona, né, acrescenta, que quanto mais idade o ser humano tem, mais THC ele vai tolerar. Doses baixas de THC vão ser mais benéficas, vão apresentar potencial terapêutico melhor. E eu costumo dizer que pelo filtro que o declínio cognitivo nos traz. Canabinoides conseguem estimular e inibir o sistema nervoso central. Então a gente tem que começar a entender como estímulo, como uma medicação psicoestimulante, só que ela é uma medicação psicoestimulante bem complexa. Ela psicoestimula várias áreas ao mesmo tempo. E quando a gente usa a lógica CBD e THC, a gente consegue trazer um filtro bem interessante para os sintomas adversos dessa psicoestimulação. THC tem um controle rígido que ele tem porque ele é psicoativo. Só que o idoso tolera bem. E aqui a gente consegue ver aquele estudo que a gente também já viu lá no Parkinson, porque ele também nos guia para o idoso, né? O Parkinson e o Alzheimer muitas vezes até estão coincidentes, né? Então esse estudo que acompanhou 184 pacientes com mais de 65 anos, tratados lá em Israel de abril de 17 a outubro de 18, eficácia e segurança da cannabis para dor crônica, Parkinson, distúrbios de sono, anorexia e demência. 58% dos pacientes mantiveram o uso da cannabis, e isso foi bom para eles. 84% relataram melhora em sua condição geral. E os efeitos adversos mais comuns foram tontura e sonolência, que a gente sabe relacionados ao THC. Aqui a gente já discutiu esse protocolo aqui, né, esse algoritmo, mas a gente vai discutir de novo, porque vale a pena da gente lembrar. Então, primeiro, nós temos que fazer um diagnóstico muito bem feito.
pegar todas as queixas sintomatológicas do paciente com calma, para tentar ter discernimento de onde está vindo, qual que é a interação que pode estar acontecendo. Nós temos que realmente fazer uma anamnese bem feita. Eu sou professor de semiologia, sou suspeito para falar. Eu sempre bato na tecla do exame físico, do exame clínico, mesmo que a gente esteja de telemedicina, a gente tem que gastar o tempo que o paciente pagou para estar com a gente, para ouvir ele. Eu posso, depois da consulta, tentar me conectar um pouco mais pessoalmente com ele, mas eu preciso dar atenção para ele. Ninguém melhor do que o paciente para me dizer o que ele está sentindo, quem ele é. Então a gente vai considerar, através dessa anamnese bem feita, da semiologia bem feita, o que eu vou fazer para esse paciente. Se vai ser CBD, se vai ser THC. E aqui a gente vai discutir, no caso clínico, esse raciocínio. Eu vou analisar o risco e o benefício. Eu vou analisar se esse paciente já toma outras medicações, se isso pode ser algo que vai amplificar o estado dele ou se vai ser sinérgico. Eu vou escolher os canabinoides para cada grupo de doença, que para o Alzheimer a gente vai fazer 1 para 1 mesmo, tá? As demências funcionam muito bem com um THC relativamente um pouco mais alto, mas a gente pode também fazer na lógica do CBD Full Spectrum em alguns cenários. As duas táticas que eu uso mais é um CBD Full Spectrum, pensando naquela proteção que o CBD Full Spectrum vai ter em relação ao THC, mas fazendo a conta pelo THC, e em uma medicação 1 para 1, tá? No paciente que não tem contraindicações a um THC um pouco mais alto. A gente vai começar esse tratamento e a gente tem que monitorar esse tratamento, tá? A gente já viu. E aqui eles falam, né? Eles dão o protocolo de início, que é o quê? 5 mg de CBD e 5 mg de THC divididas em 3 doses diárias iniciais, que dá 1,7 mg de CBD e THC numa dose inicial. Então a gente tem aqui que esse protocolo obedece o Start Low, Go Slow. A gente está apresentando para um paciente que tolera muito THC uma dose baixa, tá? Uma dose legal aqui de 1,7 mg de THC por dosagem. É uma dose que para ele não vai ser psicoativa, principalmente porque tem aqui mais um adendo, que tem mais 1,7 mg de CBD junto. A gente pode começar nessa tática. A gente pode começar também com 2,5 mg, se for mais fácil de titular. Então, entre 1,7 e 2,5 é uma dose interessante da gente começar. Tá? Tem algumas apresentações que a gente não vai conseguir 1,7, mas a gente vai conseguir 2,5, por exemplo, dependendo da concentração do frasco que a gente usa. Mas é sempre começando de baixo, monitorando o paciente, porque sempre a menor dose vai ser a mais indicada, né? Principalmente se a gente está falando de uma medicação com um pouco mais de THC. Então, a gente vai poder fazer isso uma dosagem única. A gente pode dividir em 2 dosagens por dia, mas a gente também pode dividir por 3. Que pela farmacocinética, vocês vão depois revisitarem isso, faz mais sentido porque a gente tem uma meia-vida ali entre 6 e 8 horas para os canabinoides. Então faz sentido dividir eles em 3 dosagens ao longo do dia. Se esse paciente precisar de uma dosagem um pouco maior à noite para ele relaxar, tudo bem. Se ele precisar de uma dose maior durante o dia para relaxar mais também, tudo bem. Tá? Aí cada paciente vai chegar em um nível individual. Aonde também esse estudo nos mostra uma dose máxima de THC de 40 mg que não deve ser excedida, porque aí sim a gente dá espaço para todos os sintomas adversos que uma intoxicação de THC pode dar, que a gente sabe muito bem quais são. E aí, quais são os objetivos da cannabis no Alzheimer? São todas essas justificativas aqui, ó. Redução do acúmulo de proteína beta-amiloide, estímulo à neurogênese, modulação do estresse oxidativo e da neuroinflamação, redução da agitação e da agressividade, parte comportamental, melhora do sono, redução da ansiedade e da depressão e estímulo de apetite. Então é só coisa boa para o idoso. Então quando a gente consegue a anuência da família, a anuência do próprio idoso para fazer terapia com cannabis nesses idosos, eles melhoram muito, cara, melhoram demais. E é muito legal de ver. E, obviamente, dentro desse cenário, a primeira coisa que a gente precisa fazer é equalizar expectativas. Eu sei que os pacientes vão vir com muitos questionamentos, às vezes surreais, com anseios surreais, né, de voltar à memória do jeito que era antes, né, de voltar no tempo. Infelizmente, a gente tem que equalizar essas expectativas. De função perdida é função perdida. A gente consegue modular comportamento muito bem. A gente consegue modular neuroinflamação muito bem. A gente consegue dar a estabilidade neuronal daqui para frente. Mas função perdida é difícil de voltar.
Então, assim, a gente tem um benefício de uma autofagia daquelas proteínas, mas isso não é tão significante assim para voltar ao cognitivo daquela pessoa. A gente tem um benefício do longo prazo. Então, quanto antes eu introduzo cannabis numa pessoa que está começando um estado demencial, antes eu mantenho essas funções. O objetivo é manter a função e não voltar à função. A gente precisa muito equalizar essas expectativas para que o seu paciente não se frustre e você também não se frustre no meio do caminho. E assim a gente garante um sucesso terapêutico mais interessante para esses pacientes. E agora a gente vai discutir um casinho clínico. É um caso até legal, paciente que é bem recorrente também no consultório, porque a gente demorou um pouco para acertar a mão na mistura. Aí vocês vão entender o porquê, mas é uma paciente que respondeu muito bem. Uma paciente feminina, 83 anos de idade, queixa de déficit cognitivo leve, baixa interação social por esquecer muito das palavras e aí fica irritada quando acontece de esquecer as coisas. Está esquecendo o fogão aceso, está esquecendo o nome de alguns netos e está esquecendo o dinheiro, que agora é a filha que toma conta do dinheiro dela. Ela fica confusa quando não lembra onde guardou o dinheiro. E teve um episódio de confusão onde ela acusou a cuidadora de ter pegado um dinheiro e gerar um constrangimento ali. Né? E depois ela se lembrou, voltou atrás, pediu desculpas, mas foi um constrangimento. E a cuidadora dela, que é um funcionário fiel ali, ficou muito triste, obviamente, né? Ela também queixa-se de agitação psicomotora noturna, dorme poucas horas, desperta às 4 horas da manhã e acorda o pessoal da casa, fazendo um monte de coisa dentro da casa ali. Vai dormir por volta das 11 horas da noite, mas demora cerca de 3 horas para pegar no sono. Com a mente acelerada, não consegue desligar os pensamentos negativos e está deprimida. Não está chorosa, mas seu humor está fechado, carrancudo, e nunca foi assim. A filha me disse que ela nunca foi carrancuda, mas ela também nunca foi brincalhona. Ela só tá fechada. Ela tá num estado diferente do normal dela. E ela veio em uso já de memantina e sertralina. E o atenolol, eu esqueci de colocar o atenolol aqui dela também, um atenolol de 25 miligramas. E aí, vamos fazer um raciocínio para essa paciente. Ela tá fazendo a memantina, legal. Ela tá fazendo o atenolol dela e a sertralina. Sertralina, um bom antidepressivo, legal. Ela parece estar bem medicada, mas os sintomas dela estão ainda progredindo. Ao invés de passar mais uma medicação anticolinesterásica para ela, que ela já estava sentindo sintomas adversos, tá? Disso, ela já estava com um antidepressivo, já estava com uma medicação que servia para aumentar os níveis de acetilcolina, eu resolvi melhorar o ciclo de sono-vigília dela primeiro. A gente teve essa decisão clínica de primeiro a gente vai organizar o sono dela, porque eu tenho já uma prática importante que eu sei que o meu primeiro objetivo sempre é regular o sono das pessoas. Porque durante o sono, o seu corpo vai ter capacidade self de fazer anabolismo. Se eu não boto você para dormir bem, eu não estou fazendo o processo correto. Porque é o seu corpo que tem que se recuperar. Não é o canabidiol que vai recuperar o seu corpo magicamente. É o seu sono REM que vai fazer você ter mais equilíbrio fisiológico. Isso daí é muito interessante, porque não é simplesmente devolver o sono. As medicações para indução de sono não te deixam no sono REM. Cannabis reorganiza isso. Então eu organizei o ciclo sono-vigília dela como meu primeiro objetivo. E eu levei em consideração esse histórico de arritmia. Ela faz um atenolol, tá? Ela faz um atenolol de 25 miligramas. Então, pensando nisso, eu fui conservador. Eu fiz, tá, eu posso escolher uma medicação CBD full spectrum para ela. Pela comodidade ali, a gente escolheu um de farmácia, que tem 36,76 miligramas por ml de CBD, e dentro dessa lógica, a gente tem uma medicação que é 33 para 1, 33 miligramas de CBD para 1 miligrama de THC, e a gente começou uma dosagem bem conservadora para ela, principalmente pensando em reorganizar o ciclo sono-vigília dela, que foi 10 gotinhas à noite. Essa dosagem, a gente ia estar fazendo 10 gotinhas para ela, ia estar fazendo 12 miligramas de CBD, menos de 0,3 aqui de THC para ela nessa lógica. Mas a gente começou esse acompanhamento para ela. Então vamos ver como que foram as primeiras semanas. E depois de algumas semanas ela parou de me mandar os relatórios porque ela acabou ficando bem. Isso acontece de vez em quando. Quando o paciente ele acaba ficando bem demais e a família deixa de preencher os relatórios porque a gente já encontrou um equilíbrio terapêutico. Atenolol de 25, vitaminas com medicações que faz uso. Estava fazendo 10 gotinhas, inicialmente por esquecimento, esquecemos a dose pela manhã. Em seguida optamos por manter apenas a noturna,
foi conversado isso, a gente manteve só a dose noturna para ela. Ela estava deitando mais cedo, fazendo aí um sono até uma quantidade de horas legal, mas ela não estava com um aproveitamento tão interessante assim, dormindo às 8 horas, acordando às 5 horas da manhã, acordando todo mundo. Acorda várias vezes à noite, as conversas, embora ainda presentes, diminuíram consideravelmente e revisitou as memórias diárias nos sonhos. O que aconteceu com ela? A gente começou a tratar ela na primeira semana. Ela começou a lembrar dos sonhos dela, ou seja, ela começou a melhorar o padrão de sono dela. E ela começou a dizer, pô, eu sonhei com isso hoje, eu sonhei com isso hoje. Isso é um sinal muito legal da gente perceber a estabilização do ciclo sono-vigília. Quando o paciente, apesar de uma dose insuficiente ainda, começa a sonhar e começa a melhorar. Agora, tu imagina, um paciente que tem um declínio cognitivo, um paciente de 83 anos, falar que lembrou do sonho. Então, assim, a gente começou a reorganizar pelo menos o ciclo sono-vigília dela. Mas ainda acorda muito, ainda está tendo um sono muito agitado, não executa atividades laborais, nem manuais ou domésticas, apenas funções básicas, comer, dormir e ir ao banheiro, passa bastante tempo ociosa, sentada e calada, não apresenta grande limitação física, não apresenta mesmo fisicamente, ela está muito bem, muito capaz, não sente dor, mas não se interessa basicamente em nenhuma atividade. Ela está depressiva, deprimida, num estado cognitivo onde ela não está preparada para desafios. Ela não se acha capaz de desafios, então ela se fecha. E isso amplifica ainda mais esse estado demencial. É uma pessoa fechada e ultimamente apresenta enorme dificuldade em se expressar. Esquece frequentemente as palavras e fica nervosa com isso, sem saber como reagir. Paciência curta e desinteresse por pessoas e coisas, sejam familiares ou novas experiências. Na maior parte do tempo, apresenta seriedade e não quer responder perguntas nem interagir, mesmo que minimamente. Comunicação rude na maioria das vezes. Então, esse foi o estado inicial que eu a encontrei. E aqui a gente foi ao longo das semanas, a gente melhorou um pouco o padrão de sono dela, a gente subiu a dosagem dela para 20 gotas, tá? E 20 gotas a gente está entregando aqui cerca de 24 miligramas de CBD, mais ou menos 0,7 miligramas de THC nessa lógica dessa medicação para ela. Dose única à noite ainda. Ainda acorda várias vezes. Deitou às 9, acordou às 5. Ainda acorda, às vezes ainda conversa sozinha, mas isso está diminuindo consideravelmente, ainda revisita as memórias de sonho. Então a gente ainda está colhendo esse benefício de estabilização do ciclo sono-vigília. Aqui é a mesma coisa, tá? É o mesmo relato em relação à personalidade dela que perdurou aqui na terceira semana. E aí, na sexta semana, a gente vem com a paciente que retornou para o consultório, ela estava dormindo relativamente melhor, mas a gente ainda precisou subir a dosagem para ela para 20 gotas, né? E ela precisou de 3 semanas para começar a apresentar mudanças significativas no humor ali. Mantendo a mesma dosagem de 20 gotas, a paciente sincronizou o ciclo de sono-vigília, o humor dela começou a melhorar progressivamente a partir daí. E a gente manteve essa mesma dosagem, a gente nem mexeu em nada, porque eu queria ver até onde essa paciente conseguia ir e colher esse benefício somente com a organização do ciclo sono-vigília dela. Porque as quantidades de CBD e THC não precisam ser altas para a gente trabalhar bem. Esse caso eu quis trazer mais para exemplificar isso para vocês. A gente não precisa pesar a mão. A gente de vez em quando vai precisar subir dosagem, mas tem paciente que responde muito bem com dosagem muito baixa. É por isso que a gente tem essa lei de começar embaixo. Olha só, eu tive uma mudança de conduta só para essa paciente, ela alcançou um equilíbrio que começou a resolver todo o resto. E aí a gente começou a esperar, só esperar. A gente começou então a ter uma melhora expressiva no humor. Ela voltou para o meu consultório depois de 18 semanas, eu atendi ela de novo semana retrasada, sorridente, visivelmente mais desperta, bem-humorada, presente, reagindo ao ambiente. Ela me reconheceu, ela reconheceu também que a primeira consulta que a gente fez foi em um outro consultório, e não foi naquele. Ela fez, uai, mas você mudou de consultório? Eu mudei, é isso mesmo. Ela reconheceu o ambiente. Ela teve a memória daquele dia, ela manteve essa memória. Olha só. E aí a família começou a me dar alguns relatos, né, de que ela está mais presente, que ela interage com terceiros sem dificuldade, que ainda tem dificuldade de lembrar algumas palavras, né, mas a frequência que isso está acontecendo, que ela perde a fala por causa disso, é menor. O apetite está bem melhor, ela está dormindo muito bem e seu humor está como era antes. Sempre foi séria, mas está mais presente, interagindo com as pessoas que ela não conhecia de um jeito natural. E aí a gente deixou para ela a memantina, 10 mg 2 vezes ao dia,
não vou desprescrever o que está funcionando bem. O atenolol a gente deixou, porque eu não vou tirar o atenolol dela de jeito nenhum. E a sertralina foi embora. Olha aqui, nesse meio tempo, ela mesma deixou de tomar a sertralina. Deixou de tomar a sertralina porque ela estava se sentindo melhor. Ela não tomou e depois ela passou a ficar. Ela não parou de tomar a sertralina e passou a ficar melhor, tá, pessoal? Que seja bem claro isso, tá? Não foi isso, não. Mas ela estava tão bem que ela decidiu parar o antidepressivo, porque ela não viu sentido de continuar o antidepressivo. Ela podia ter feito um desmame gradual, como a gente vai entender que é a melhor opção, mas ela parou e depois ela me disse que parou e que estava muito melhor. E ela chegou na última consulta realmente muito mais presente. É uma mudança bem expressiva. Se eu fosse para quantificar assim, na parte de modulação de atenção, acho que melhorou uns 35%, tá? Do que ela estava na primeira consulta para o que ela está hoje. E isso é o que eu espero, né? A gente não vai deixar o idoso chapado, a gente não vai deixar o idoso ali disfuncional. O objetivo é completamente o contrário. E a gente sabe que as medicações tradicionais, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, deixam alguma outra sequela, algum outro buraco. Era isso que a gente tinha para conversar sobre demências. E aí eu quero abrir agora para a gente discutir um pouquinho, porque assim, esse foi somente um dos cenários. E se lembrar também, pessoal, que essa imagem aqui da aula de Parkinson, da aula passada, ela ainda serve para os estados demenciais. A nossa nutrição, o nosso comportamento, ele tem que gravitar mais em comportamentos naturais do que em comportamentos industrializados. E isso também é longevidade para a gente. É estimular os nossos pacientes a terem uma comida um pouco mais natural, hábitos naturais e cannabis. Não é tudo a mesma, não é só botar cannabis que o paciente vai melhorar. A gente viu no Parkinson que quando eu boto cannabis e estímulo, ele floresce mais, ele melhora mais. Quando eu boto cannabis e estímulo para o paciente que está em um quadro demencial, ele vai responder cognitivamente com isso, ele vai pelo menos manter aquele nível de função dele e isso para mim já é uma vitória. Lembra que no Parkinson isso também foi uma vitória, né? Tipo, barrar a evolução daquela doença já é uma vitória. Então a gente tem que imaginar que todos os comportamentos que eu puder corrigir do meu paciente eu devo corrigir.